Ontem, das 7h30 da noite até a meia-noite e 10 aproximadamente, eu estive na reunião do Conselho Deliberativo do Grêmio. E vou dar aqui os meus pitacos. Vou tentar ser breve, eu até anotei aqui muitas coisas, não sei se vou conseguir falar de todas. Metade da reunião aproximadamente foi sobre as questões financeiras, né, o balanço e tudo mais. Não vou me apegar muito nisso, são até dados públicos, quem quiser consultar pode ver ali. A gente sabe que a situação financeira do Grêmio continua delicada, aí tem altos, tem baixos, tem a questão da enchente, é complexo, mas eu não vou entrar muito nisso. Eu vou me apegar mais à parte do futebol, né, que vai ser basicamente todo esse vídeo falando de algumas questões sobre o futebol do Grêmio, que é o que mais me preocupa, para ser bem sincero, até mais que as finanças, talvez neste momento. E vou dar um pitaco também, já que é minha área de atuação, né, sobre comunicação. Talvez só para fechar o vídeo rapidamente, porque o foco aqui vai ser o futebol mesmo, tá? Quando entramos na reunião na parte de futebol, né, o Vivian, né, o executivo de futebol do Grêmio, Luiz Wagner Vivian, entrou em cena junto com o Brum. E ele, Vivian, apresentou um PowerPoint, né, com algumas questões do departamento, mostrando números e ideias e sei lá o que, enfim. Gente, eu confesso que como eu não tenho rabo preso, não tenho lado, não torço para dirigente, eu torço para o Grêmio, né? Eu apoiei essa gestão, mas tô decepcionado e tô louco para que eles que eu volte a confiar neles, assim, sabe? Então eu juro para vocês que eu vi tudo que eu vi ali, tudo que eu acompanhei ali, eu fiz de peito aberto. Eu queria muito ser surpreendido pela apresentação deles, pelo que eles iam explicar. Eu não estava já com um ranço pré-definido, sabe? Não estava armado, não estava com a guarda erguida para o que eles foram mostrar. E eu, sinceramente, achei um PowerPoint, assim, de oitava série. Se tu fala para alguém da oitava série, olha, apresenta aí o departamento de futebol do Grêmio, tem essa e essa questão, busca números, não sei o que, né? Vai ali no chat GPT e manda ele fazer uns textos, cara, é aquilo, né? Assim, eu não vou nem entrar na miudez, assim, da parte visual, né? Um PowerPoint simplório, mas o conteúdo mesmo. Tipo, e por que eu falo da parte visual, do conteúdo? Porque, cara, é o Grêmio. É o Grêmio Futebol Porto Alegrense, não é o trabalho da escola do meu filho, entende? Então até esses detalhes me pegam, para ser bem sincero, né? Porque quando a gente fala de um profissionalismo, de algo assim, cara, eu espero riqueza nos detalhes, né? Mas beleza, vamos ao que interessa, ao conteúdo fraco, um show de obviedades. Era um show de obviedades, assim, de tipo, tá, cara, eu sei o que um departamento de futebol faz, sabe? É como se um goleiro estivesse apresentando. Vou me apresentar, eu sou o goleiro João da Silva. Cara, uma vez chutaram uma bola e eu defendi. Sim, cara, é a tua obrigação defender uma bola, sabe? Eles fizeram quase isso em alguns momentos da apresentação. Um show de obviedades. Se agarraram em 2023, tinha muitos números de 2023 e o resultado desportivo e semifinal disso e vice-campeão não sei do que, sabe? Cara, né? Até um conselheiro uma hora pediu a palavra e disse, gente, a gente não tá aqui pelo 2023, a gente tá aqui pelo momento atual, sabe? Então tentaram maquiar um monte de coisa e acalmar os conselheiros, mas ninguém é bobo, cara. Ninguém é bobo, sabe? E aí, tipo assim, cara, tinha um momento que eles falavam dos títulos e tal, e tinha lá 2024, Recopa Gaúcha, vice. Cara, tu tem que apresentar o teu departamento de futebol do Grêmio para os conselheiros e tu monta um slide em que consta vice-campeão da Recopa Gaúcha. Sabe? É o tipo da coisa assim, cara, não vai por aqui. Não vai por aqui. Destaca só os principais, faz alguma... Muda essa estrutura, sabe? Então, assim, tipo... Pra mim é amadorismo até aí, tá? Até no detalhe que talvez aqui entre até a comunicação um pouco, né? Além do futebol, mas... tipo assim, não, era um PowerPoint que não saía do nada e ia até o lugar nenhum. Foi essa a minha sensação. O que mais que eu anotei, sabe? Bom, cara, aí tinha algumas coisas, além das obviedades, tinha algumas coisas que eu até discordava, mas daí talvez até
têm opiniões também distintas da minha, eu acho que já não são mais críticas tão óbvias e contundentes como eu tenho várias, né? Por exemplo, uma que eu acho que talvez seja mais discutível, mas que eu discordo muito, eles falam em algum momento no PowerPoint em institucionalizar a forma de jogar do Grêmio, né? É uma coisa que eu já vi eles falando publicamente, então é uma informação que talvez todo mundo já tenha em algum nível. Mas, cara, eles querem copiar a Europa, querem copiar o Barcelona, porque daí a categoria de base vai treinando naquele mesmo jeito de jogar, né? Os meninos já sobem pro profissional com o cacuete, já. Cara, isso. Em que mundo eles vivem, cara? Pra mim, assim, ó. Até o Barcelona se perdeu nessa pegada aí quando saiu Messi, Xavi e Iniesta, né? Quando tá dando tudo certo, é uma maravilha, mas será que é tão simples, cara? Ainda mais sendo brasileiro, sul-americano. A gente tem que montar time com o que a gente conseguir, com oportunidades, com criatividade. Não, os principais clubes europeus, eles contratam quem eles querem. Eles são melhores que a maioria das seleções, né? O Barcelona, o Real Madrid. Tipo assim, a gente precisa de um ponta com essa característica, a gente precisa de um... Cara, é que nem tu vai dizer assim, não, a forma de jogar do Grêmio tá definida. É sem centroavante. É sem camisa 9. Aí o Suárez tá aqui pedindo pra jogar no Grêmio. Não, não, Suárez. Nós temos o nosso modo. Não é assim, cara. Se brilhar uma oportunidade aqui ou ali que vai contra o teu modo de... Sabe? Bota pra jogar, cara. O Brasil é um país, cara, que o campeão, o atual campeão da América, estava com o Diniz treinando o time, acordou com o Mano Menezes. Não tem como ser mais discrepante as formas de jogar dos dois treinadores. Sabe? Tu vai dizer pro Diniz que não, o jeito do Fluminense é esse. Não, mano, o jeito do Fluminense é esse. Cara, cada um tem o seu jeito. O que adianta a categoria de base vir treinando, daqui a pouco tu acorda com o Mano Menezes e, sabe? Não é tão simples assim. Eu acho que isso que eles estão tentando fazer daria para adaptar, né? Como somos sul-americanos, daria para adaptar para uma questão de DNA do clube. Que daí tu te aproveita de questões mentais. Tipo assim, o Grêmio é aguerrido. Já tem um pouco isso no ar. É só embalar e né, deixar mais concreto. Mas assim, o Grêmio é aguerrido, o Grêmio não se entrega, luta até o último minuto, é imortal. Se tu incute isso na cabeça dos jogadores desde a base, incluindo os profissionais, beleza, tu só tem a ganhar. Porque daí tu pode ser aguerrido jogando pra cima, jogando reativo, jogando pelas pontas, não interessa, né? Agora tu querer engessar um negócio não funciona, cara. Não funciona porque a gente não consegue contratar nem o Funes Mori, sabe? A gente contrata o Galdino e o André Henrique do Ercílio Luz. Então não dá, tá? Eu discordo, mas enfim, é só um ponto aqui que eu pesquei ali da apresentação. Aí tem uma coisa que pra mim que é uma das mais surreais da reunião, assim, que durante a apresentação do Vivian ainda, ele exalta o fato de em 2024 todas as contratações que eles fizeram entraram em campo pelo menos em algum momento. Ele chega a dizer isso, pelo menos em algum momento. Não é assim, jogaram de forma consistente, entraram em campo pelo menos em algum momento. Cara, pra mim isso é assustador. É assustador. O executivo de futebol estar comemorando que contratou um jogador e ele entrou em campo. Cara, isso é obviedade. Isso é obviedade. Sabe? O cara ser contratado e não entrar em campo é um escárnio. Ele tá comemorando que ele não cometeu um escárnio. Né? Eu tava até falando no Twitter. Até aqui, isso aqui é um roteiro de porta dos fundos. O executivo de futebol apresentando um slide para quase 200 conselheiros dizendo, gente, a gente contratou uns caras e eles entraram em campo. Para pensar no surrealismo disso. Só que piora. Piora porque depois, no decorrer da reunião, em outro momento, alguém pergunta pro Brum a questão do Renato se envolver com o elenco. Até que ponto ele ajuda a contratar, até que ponto ele decide. E foi uma pergunta já meio que afirmando, né? É o Renato que monta o time ou algo perto disso? E o Brum responde confirmando. Ele responde algo tipo, sim, o Renato é peça-chave. Eu lembro que ele usou este termo. O Renato é peça-chave das contratações.
E aí ele deu a entender, ou até foi explícito, agora não me lembro, que até para evitar esses casos de que o clube contrata alguém e o treinador acaba não querendo utilizar, né? Lembremos do caso do Iturbe, por exemplo, né? Aí o Bruno meio que faz essa vírgula, assim, tipo, né? Então, para não ter esse erro, é bom que o treinador esteja bem alinhado, né? Tenha os nomes da preferência dele. Daí, claro, que a gente sabe que não é só o Renato que pede o jogador, ele vem, alguns até podem ser iniciativas da direção, mas o Renato tem que aprovar, tem que gostar, tem que amar o nome. Então, é um time praticamente montado pelo Renato. E aqui eu digo, cara, a culpa disso não é do Renato. Ah, mas o Renato só trabalha assim. Não, 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 não. Tem um presidente, né? Tem um departamento por trás. A culpa não é... O Renato pode pedir o que ele quiser. E eu sempre repito, em 2023 ele ficou bem quietinho quando chegou Suárez, Cristaldo e mais 10 nomes logo de largada. Né? A direção, no máximo, consultou ele num ou outro, ele pediu lá o Reinaldo e não sei mais quem, e acabou, velho. Né? Então, quando a direção começa a se atrapalhar, ele bate as asinhas, ele cresce as asinhas. Né? Então, só que olha a loucura disso. O Brum confirmou que, sim, o Renato é peça-chave para contratações de jogadores, até para não dar problema de trazer alguém que ele não gosta e acabe não usando. Eles estão admitindo que terceirizaram o departamento mais importante do clube para um homem, que é passível de falha, como todos os homens, né? Um ser humano com capacidade limitada de armazenar dados, né? Ao contrário de softwares, né? Um homem que não tem o conhecimento de mercado necessário para exercer esse cargo de VP que ele acaba exercendo. Né? Cara, eles estão dando para o treinador a função de VP de futebol. Eles estão admitindo que a peça-chave do nosso departamento mais importante é um treinador analógico, humano, limitado no sentido humano, né? Não, tipo assim, tem banco de dados e análise e não sei o que, e o mercado e oportunidade. Não, é o Renato, né? Ele falou, ele usou esse termo peça-chave. Isso aí todo mundo já desconfiava em algum nível, não é uma bomba, mas se tu casar o fato de o Renato ser a peça-chave das contratações com o fato de o Vivian ter comemorado que as contratações ultimamente estão entrando em campo, perde até a graça. Porta dos Fundos perde o roteiro aqui. Porque, cara, o Renato é quem contrata. E olha que legal, gente. Os jogadores que o Renato contrata estão entrando em campo. O Renato está botando eles em campo. É assustador, cara. É assustador, assim, é quase incompreensível. É quase incompreensível. Principalmente aqui eu vou passar um paninho pro Brum. Não é passar um paninho, porque eu já vou chegar num ponto aqui do Brum também que vai ser meio tenso. Mas o Brum é dentista, né, cara? Agora o Vivian, eu não sei nem quanto ele ganha e eu não sei nem se eu quero saber, pra não me irritar menos. Porque o Vivian, cara, o PowerPointzinho, esse fato de as contratações estão entrando em campo. É tanta coisa, cara, que tu não consegue acreditar que esse cara é o executivo de futebol do Grêmio. Aliás, tu consegue acreditar, porque é só ver o que está acontecendo no departamento que tu consegue acreditar. Mas aí seguindo aqui, né? Bom, daí quando eu ouvi toda essa explicação, né, do Renato contrata e o Renato põe em campo e o executivo fica faceiro porque o Renato botou em campo, eu pensei, nossa, cadê o profissionalismo prometido, cara? E em dado momento, algum conselheiro também perguntou isso pro Guerra, né, do profissionalismo, até da estrutura do departamento de futebol, uma coisa muito falada em campanha e tal. E aí o Guerra fugiu da história da estrutura do departamento de futebol, começou a falar dos avanços do profissionalismo, começou a citar umas coisas básicas, até rasas, assim, tipo, nós estamos mudando o RH, sabe? Umas coisas, cara, eu tô falando de processos profissionais, de robustos, sabe? Ele meio que fugiu porque talvez ele não saiba o que é um profissionalismo de fato dentro do futebol, ou que talvez eu acredite mais, ele fugiu espertamente porque sabe que não tem muito o que apresentar neste quesito. Daí para encaminhar para o fim aqui do futebol ainda, né?
Uma hora o meu amigo, até o Phil Jardim, né, o conselheiro do Grêmio lá, o procurador do MPT, o Phil fala muito bem e fez algumas colocações lá lá pelas tantas ele perguntou quais eram as premissas, porque na apresentação do Vivian, uma hora ele falava em premissas, mas era um texto confuso e ele só citava que existiam premissas, mas acho que ele não deixava claro quais eram as premissas para contratar jogadores. E aí o Felipe Jardim, né, o Phil, lembrando disso, perguntou, tá, quais são as premissas para contratar? Ele citou 3 nomes, mas assim, eu acho que até que ele citou meio para exemplificar, não precisava ser exatamente esses caras. Ele quis perguntar quais eram as premissas para as contratações, né, que eram realizadas pelo departamento de futebol. E aí ele cita as premissas para contratar Bessosi, JP Galvão e Bessosi, JP Galvão e, cara, tinha mais um. Se eu lembrar aqui, eu falo. E aí o Iturbe, era o Iturbe o terceiro nome. E aí o Brum respondeu as mesmas premissas para contratar o Soares. Cara, ali tu vê assim... É a mesma coisa que eu falei do profissionalismo agora, né? Ou ele não entendeu a pergunta, ou ele tá fugindo porque ele sabe que não tem premissa nenhuma. Né? As premissas para contratar o Soares serem as mesmas premissas pelas quais tu contrata o Iturbe, se o Brum tá certo, se realmente ele acredita nisso, ele nem sabe por que ele contratou o Soares então. Foi uma sorte retumbante. Porque as premissas para contratar o Soares são muito diferentes e muito mais relevantes, né? Então, assim, a resposta é chocante quase, né? Mas a gente sabe que o Brum se perde nas palavras. Às vezes eu quero acreditar que ele só se atrapalhou, né? Que não é bem aí. Só que daí, cara, provando que talvez não tenham premissas claras e profissionais e alinhadas, ele, depois de dizer que são as mesmas do Soares, ele prossegue na resposta. E aí ele começa a justificar um por um dos 3 nomes. Ah, o Bessosi é um jovem, a gente apostou muito na idade dele, porque ele se destacou no Campeonato Argentino, porque não sei o quê. O Iturbe, não sei o que lá, não tinha dinheiro, não sei o quê. O JP Galvão, sabe, cara, isso não é premissa. Isso aí tu tá dando caso a caso. Premissa é uma coisa, é um framework, assim, é uma coisa que para qualquer contratação tu vai bater naquelas premissas, naqueles checklists, sabe? Então, assim, não fez nenhum sentido de novo. E na hora que ele começa a explicar o JP Galvão, ele fala mais algumas coisas que eu não concordo. Ele fala que ele foi muito bem no campeonato italiano, blá, 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 blá. Até certo ponto foi, tá? Aí tem um conselheiro que falou que parte desse histórico dele no Cagliari, da Itália, é na Série B. Eu nem sabia disso, mas aí talvez justifique um pouquinho mais, né, o número de gols e tal. Mas aí o Brum fala que olha o histórico dele, não sei o que, e o campeonato italiano, né, gente, que é uma competitividade maior que o brasileiro. Eu não concordo com isso, cara. Eu não concordo. Mas tudo bem, aí também é subjetivo, pode ter gente que concorde, não é um absurdo essa opinião dele, mas eu acho que não é mais competitivo. E detalhe, é um passado já, né? Porque o presente dele era a Turquia, o Fenerbahçe da Turquia na reserva, né? Então, assim, quando se fala em premissas para contratar um jogador, por exemplo, as premissas poderiam ser avaliar a questão física e técnica atual do jogador, momentânea, do último semestre, do último ano, sei lá. Só poderia ser uma premissa. Mas não, ele buscou, aí falou da Itália, e aí até um conselheiro também rebateu, o Bruno, ele jogou numa Itália durante 5 minutos de uma seleção da Itália, né? O Bruno falou, não, é uma seleção que não costuma naturalizar outros jogadores e tal, e fez isso com o JP Galvão para ver como ele estava bem. O Bruno, ele jogou 5 minutos de um jogo pela Itália, num jogo que a Itália foi eliminada como é que é aqueles jogos para ir para a Copa lá, as eliminatórias da Copa, perdeu para Macedônia. E ele jogou por 5 minutos e foi só esse jogo que ele fardou com a camisa da Itália. E aí eu até acrescentaria, numa Itália patética, que não vai para a Copa, há 2 Copas não consegue se classificar,
né, para jogar a Copa, né? Então diz muito o JP Galvão ser convocado por eles, né? E aí ele fala também que o Botafogo também queria o JP Galvão, né, como se fosse uma chancela, assim, o elogiado departamento de futebol do Botafogo lá também estava atrás dele, o Grêmio ganhou a disputa. E ele fecha dizendo algo como... Aí alguém fala assim, mas Bruno, ele era reserva na Turquia, cara. Ele era reserva na Turquia. Isso é jogador para Grêmio. Aí o Bruno fala das questões financeiras do clube, que não são fáceis, que eu até concordo, né? E ele termina assim... Tu vê, ele tá falando uma coisa que eu até concordo na essência, né? Que a gente... Cara, o Fenerbahçe é um time que jogadores de lá até servem para cá, né? Não vamos também achar que o Grêmio vai contratar alguém do Real Madrid. Eu tô concordando com ele. E daí ele fala assim... sim, ele era reserva, mas não era de qualquer time da Turquia, era do Fenerbahçe. E infelizmente, para o Grêmio, a realidade é essa. É contratar reservas do Fenerbahçe. Titulares fica difícil, né? O Ener Valencia era titular do Fenerbahçe. Tipo, essa frase dele poderia ser discutível em vários cenários, em vários contextos. Agora, quando o teu maior rival contratou exatamente o titular do Fenerbahçe, um rival que não tá nem na Libertadores, aí a frase volta pro surrealismo que a gente tanto fala, né? O Bruno realmente se atrapalha nas palavras. E falando em palavras, né? Eu vou entrar rapidamente, só para fechar o vídeo, um pouco da questão da comunicação. Foi falado bastante, sobretudo com o Guerra, né? De não dar as entrevistas depois de alguns jogos, né? De se omitir em momentos de crise e tal. Cara, eu até entendo o ponto do Guerra, tá? Pra ser justo, assim, ele fala que ninguém mais, o dirigente fica dando coletiva toda hora. Era uma cultura muito gaúcha aqui, no Rio, São Paulo, em outros lugares. Há muito tempo já não se tem essa coisa do dirigente falar depois dos jogos e que ele acha que até é nocivo, né? O próprio Inter, ele diz que não fala há um bom tempo também. O Grêmio foi o último a aderir, segundo ele. Ele fala que é nocivo, que às vezes tu vai lá uma palavra tentando melhorar o ambiente e aí te pegam no contrapé e tentam te botar contra o treinador e que quanto mais tu falar, pior, mais munição tu dá pra criar um problema, né? O que eu até acho que pode ser uma verdade sobretudo se tu não souber te comunicar ou se tu não tem algo bom pra comunicar, né? Se tu tá fazendo muita coisa errada, daí fica difícil comunicar algo bom. Eu até entendo esse lado dele, mas assim, uma coisa que o Guerra deveria refletir, cara, e que talvez eu até mande esse trecho pra ele. Talvez vou mandar esse trecho pra ele, porque eu acho que, né, pode ser válido. O silêncio fala. O silêncio comunica. Em muitos momentos que ele não quer falar, porque ele tá falando. Ele tá falando e tá falando algo ruim. Ele tá falando e essa fala dele, que é o silêncio, tá gerando consequências, às vezes ruim, junto ao torcedor. Mais do que isso, essa fala dele, e aqui eu vou dar um exemplo, esse vácuo aberto, esse silêncio dele, tá deixando aberta a possibilidade de narrativas serem criadas pela imprensa, pela torcida, e não necessariamente na maldade, sendo criadas por suposição. Eu acho que está acontecendo isso, eu acho que está acontecendo aquilo. Não. Quem sabe a gente deixa o presidente falar e ele vai dizer de fato o que está acontecendo, né? Exemplo, na reunião ele explicou o caso Diego Costa. Eu achei extremamente satisfatória a explicação dele. Também teve a questão das enchentes, né? Que algum conselheiro cobrou que não estavam fazendo muitas coisas socialmente ou na região do Maitá ali. E o Grêmio mostrou um vídeo, ações, o Guerra disse que o clube é o que mais está fazendo pelas enchentes ali, pela comunidade e pelas pessoas e tal. Não está comunicando direito então. Mas voltando ao Diego Costa, cara. Primeiro, o Diego Costa, a família dele está morando nos Estados Unidos, não, na Espanha, mas o calendário da escola das crianças é um calendário americano, né? As férias são agora no meio do ano. E tinha um acordo prévio com o Diego Costa. Aliás, não era com o Diego Costa. Ele, Diego Costa, tinha um acordo com a família dele que eles viriam para Porto Alegre agora no meio do ano, nas férias escolares dos filhos, porque ele estava longe da família e teria esse período de ficar próximo dos filhos. O que aconteceu? Ele se lesionou. E o que aconteceu por trás dessa lesão?
o Grêmio estava sem estrutura. O Grêmio estava revezando fisioterapeutas em Porto Alegre, e outros iam para Caxias ou para Curitiba, ou sei lá para onde, daqui a pouco trocava e o Grêmio não tinha nem estrutura física aqui para fazer o tratamento dele. O Diego Costa na Espanha tem uma estrutura incrível, na própria casa dele tem um staff de profissionais também da saúde cuidando dele que são top de linha. Então assim, cara, tu vai deixar o cara em Porto Alegre, sem estrutura para treinar, com escassez de profissionais, nesse caos que a gente está querendo começar a sair recém agora, né? Sendo que daí a família dele não viria mais e ele não veria a família dele. Cara, super razoável, vai para a Espanha, te trata super bem lá, com estrutura, com profissionais, juntos da tua família, né? E depois volta, parece que já voltou ontem, já estava aqui em Porto Alegre, sei lá, e volta para a reta final do tratamento e depois joga. Vocês não acham razoável? Eu acho. Só que o Grêmio não deu um pio sobre isso, o Grêmio não explicou essa história. E durante a reunião eu vi outras histórias também que poderiam ser melhor explicadas, que não é segredo, que não tem nada de segredo. Tudo que eu falei aqui, por exemplo, não tem motivo de ser segredo, não é segredo, né? Mas às vezes o Grêmio esconde, é sete chaves, ou por omissão ninguém fala, e aí se criam narrativas e possibilidades e crise. Meu Deus, o Diego Costa abandonou o clube, que vergonha. Cara, te comunica minimamente. Se não vai dar uma coletiva para não cair em casca de banana, faz um vídeo na tua sala e publica nas redes sociais do Grêmio, pede para alguém do clube, um outro dirigente ou alguém da comunicação fazer um vídeo, sabe, cara? É tão básico, é tão básico. Mas enfim, acho que esse assunto da comunicação, que renderia um vídeo inteiro só para ele, acaba se tornando até menor nesse cenário de departamento de futebol, né, que foi o tema central do vídeo. Feito? Era mais ou menos isso. Falou, abraço.